Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 5. E antes de lermos, enquanto vocês abrem as Bíblias, deixe-me falar rapidamente sobre esse texto. Há 15 dias atrás, o reverendo Valdivino pregou sobre ele. O contexto era outro, o enfoque era outro. E quando ele começou a pregar, eu falei, vixe, o mesmo texto que eu vou usar. Como ele não sabia e eu também não, então não tem problema. Quero lembrá-los então que o enfoque é outro. É possível que você se lembre do que ele falou e diga, mas o reverendo Valdivino falou outra coisa. Claro, o enfoque era outro, o assunto era outro, claro que as palavras serão diferentes, o objetivo é outro, tá? Eu farei a leitura, então por favor acompanhe-me em sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 8, o texto diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ou eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, ou com o velho fermento, com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos, nós vivemos e convivemos rodeados por homens e mulheres que até professam fé em Cristo, mas elas são vítimas de todo tipo de vícios e de pecados. Pecados esses praticados, na maioria das vezes, em segredo. E para piorar esse quadro, que por si só já é caótico, nós também vivemos e convivemos rodeado por um mundo onde os pecados aumentam diariamente. O quadro descrito por Paulo aqui em 1 Coríntios 5, de 1 a 8, que acabamos de ler, infelizmente, é uma clara e objetiva demonstração de que o nosso telhado é de vidro e de uma espessura mais fina do que muita gente pensa ou principalmente admite. Qual é o problema aqui? Conforme o versículo 1 diz, um homem possuía, ou seja, mantinha relações sexuais com a esposa do seu pai. Não é uma questão de relação incestuosa, porque a mulher não era sua mãe. Mas é um pecado que, de qualquer forma, é pecado, porque, no mínimo, contraria Deuteronômios 22:30, que diz o seguinte: nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito do seu pai. Ainda que numa absurda conjuntura este homem não fosse judeu, o que dificilmente a gente pode aceitar, até porque Paulo, ele nos fala sobre ser contra esse ponto, usando a expressão gentio, no mesmo verso 1. E aí,
não era por isso conhecedor da lei, ainda que a gente absurdamente pense nisso, Paulo diz que nem mesmo entre os gentios isso se dava. E olha, o apóstolo Paulo também era romano, viveu influenciado por uma cultura grega, que tinha lá as suas permissividades promíscuas e libertinas. Paulo diz, olha, o que eu estou vendo dentro da igreja, eu não vejo nem fora dela. Paulo usa um vocábulo, ou usa vocábulos no plural, para demonstrar o tamanho desse problema. Por exemplo, no versículo 1 ele diz assim, imoralidade. Que no grego a palavra é porneia. É a mesma palavra para prostituição, ou falta de castidade, ou ainda para fornicação, que é a relação em que pelo menos um é solteiro, os dois são solteiros na verdade, ou ainda, e o que é mais possível e plausível, impureza sexual. O segundo vocábulo que Paulo usa aqui, também no versículo de número 1 é, nem entre os gentios houve isto. O que significa dizer nem entre os infiéis, aqueles que não professam fé, nem têm compromisso nenhum com o Senhor, se viu tal comportamento. No versículo 2, um terceiro vocábulo que Paulo emprega, ele fala do tamanho ultraje que essa pessoa praticou. Algo bem próximo é um ato infame. Calvino chama isso de uma luxúria bestial. O quarto vocábulo, ainda no versículo de número 2, ele fala de ensoberbecidos. E o quinto vocábulo, no versículo 6, ele fala de jactância, ou gente inchada, arrogante, se vangloriando de sua suposta grandeza humana, de sua sabedoria terrena, na forma de tratar, de lidar com esse fato. Queridos, tristemente, nós podemos perceber com isso que a igreja de Corinto, neste episódio narrado no capítulo 5, era uma igreja corrompida em sua espiritualidade. E uma igreja corrompida é uma igreja impura, é uma igreja alienada, é uma igreja mundana. E aí, Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo, o mundanismo, é inimiga de Deus. E aquele que quiser ser amigo do mundo, mundano, constitui-se inimigo de Deus. E aí, à luz disso tudo, o que a gente disse até aqui, uma pergunta que surge é mais ou menos a seguinte: quando é que uma igreja do Senhor, que foi comprada, lavada, remida no sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando é que essa igreja se torna impura ou mundana? Olhando para 1 Coríntios de 1 a 8, capítulo 5 de 1 a 8, nós podemos visualizar dois fatores que contribuem para isso. O primeiro é o seguinte: uma igreja se torna mundana, se torna impuro, quando ela tolera o pecado. O verso 2 diz isso. Uma igreja é impura, ou ela é mundana, e consequentemente, por isso, e enquanto isso não mudar, ela é inimiga de Deus. Quando ela tolera, ou quando ela vive sem problema algum com a infidelidade conjugal, com a infidelidade dos dízimos, com a infidelidade na entrega de talentos e dons a serviço do reino do Senhor, quando ela é infiel na sua moralidade sexual, quando ela é infiel e tem orgulho, ou como diz Calvino, quando ela se torna uma conspiração de homens maus e abandonados. Calvino entendeu, olhando para 1 Coríntios 5, que não era apenas a promiscuidade da igreja aqui o problema. Mas como Paulo também entendeu, o problema era a permissividade, a passividade, a complacência e principalmente a omissão da igreja para com o caso.
A igreja aqui em 1 Coríntios convivia de boa com o pecado e ainda se ensoberbecia, se vangloriava disso. Queridos, o pecado na igreja destrói a sua koinonia, que é uma palavra grega para comunhão. E aí, comunhão primeiro com Deus e segundo, comunhão entre os fiéis. Quando se tolera o pecado, que representa a rebelião contra o Senhor Deus e a sua palavra, isso não incomodava a igreja em 1 Coríntios 5, porque ela nesse momento era uma igreja mundana. Era uma igreja cheia de impureza. Tinha um pecado lá, ela não tratava. Aqui, a igreja em 1 Coríntios 5 vivia e convivia com um homem que mantinha contatos sexuais com a esposa do seu pai e absolutamente nada a igreja fazia a respeito disso. Era uma cumplicidade com o pecado da qual a igreja em 1 Coríntios se enchia de orgulho. Isso é um absurdo. Ela se orgulhava de passivamente não mexer com aquilo. Aquilo não incomodava a vida da igreja. Uma igreja impura, ela é mundana. Quando ela é tolerante, ou quando ela é conivente com o seu pecado e nada faz para mudar essa situação. Segundo lugar, conforme o texto de 1 Coríntios 5, de 1 a 8, uma igreja é impura ou ela é mundana quando ela não lamenta ou quando ela não se entristece com o pecado. Olhem para o versículo de número 2 de novo. A igreja se ensoberbece, ela é arrogante, ela se orgulha com algo que devia lhe causar tristeza. Calvino fala que a igreja não chora pelo seu pecado. Calvino, no seu comentário em 1 Coríntios, a página 154, dá pelo menos duas razões pelas quais a igreja de 1 Corinto deveria chorar nessa situação. Primeira razão é que, uma vez que existe koinonia, ou que existe comunhão entre os membros da igreja, o fato é que todos eles seriam afetados pela apostasia por parte de um deles. É o princípio de 1 Coríntios 12, 26, quando diz que se um membro do corpo sofrem com ele todos os membros do corpo. É questão de causa e efeito, de plantio. Para Calvino, a igreja devia chorar por causa disso. Tem um membro vivendo em pecado, ninguém chora por causa disso. E o pecado afeta todos, e ninguém está nem aí com isso. Está tudo tranquilo. Ou como diria um grande filósofo da atualidade, está tranquilo e favorável. Segundo, porque quando um ato danoso é cometido em alguma igreja, a culpa não se continha, ou não se confina, não se contém, não se confina, apenas a pessoa que cometeu. Calvino diz que o grupo todo é, em alguma extensão, também contaminado. Para Calvino, cada igreja deve ponderar sobre este fato, isto é, que ela é marcada com o estigma da desgraça toda vez que algum infame crime é cometido no meio dela. Qualquer coisa que estivesse em estado de putrefação na igreja, não é mera coincidência. No caso aqui da igreja de 1 Coríntios, além de a igreja não lamentar e não se entristecer, ou não chorar por causa do pecado, ela se vangloriava. Ela se enchia de orgulho, porque ela tratava o caso não fazendo caso, não fazendo nada. Ela era omissa, ela era uma igreja que não disciplinava o faltoso, ela não tratava com o faltoso, ela simplesmente deixava para lá e pronto, e ponto. Sobre o comentário de Calvino, de que um ato danoso de um membro da igreja recai sobre todos, o verso 6 reforça essa ideia. Quando Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento é visto como símbolo de desintegração, também de corrupção. E aí, para a mente judaica, qualquer coisa que estivesse em estado de decomposição
lembrava imundícia. O ferimento era símbolo de corrupção. Corrupção hereditária do homem, ainda símbolo do mal. Bem, talvez você esteja aí se perguntando mais ou menos o seguinte: reverendo, e daí? E eu com isso? O que isso tem a ver comigo? Em que isso me diz respeito? Ou em que isso nos diz respeito? Era a igreja de Corinto, não é a igreja Filadélfia. Eu sei. Mas, para responder essa pergunta, o que é que isso nos diz respeito? Eu quero propor algumas respostas. Primeiro, eu entendo que isso tem a ver conosco, ou nos diz respeito, porque nós vivemos e convivemos com pessoas que pecam, pecam e pecam e nada fazem sobre isso. Mas nós não podemos deixar de fazer alguma coisa. Tê-las como exemplo, como padrão de comportamento, e menos ainda admirá-las. Queridos, quantos crentes que seguem nas redes sociais artistas, celebridades, políticos, esportistas, cuja vida de pecado, de vício, de promiscuidade estampam manchetes de revistas, de jornais, de blogs, de noticiários. Quantas pessoas que sabem tudo e mais um pouco sobre esse personagem, passam um tempão lendo sobre eles, mas não dedicam 10% desse mesmo tempo em oração, em vida com Deus, em leitura da palavra do Senhor. Porque aquilo com notícias sórdidas e picantes é mais interessante. Eu entendo, em segundo lugar, que isso nos diz respeito, porque nós vivemos e convivemos com pessoas que pecam, pecam e pecam, e isso também não nos entristece, não nos incomoda, não mexe mais conosco, porque nós nos habituamos, nós nos acomodamos em conviver com isso. Entendo também, em terceiro lugar, que isso nos diz respeito, porque nós vivemos e convivemos com pessoas que pecam. E se isso não nos faz chorar, antes aceitamos isso como modelo, torna-nos tão impuros, tão mundanos quanto eles. E aí, a nossa vida não é uma vida de santificação. Hebreus 12, 14 diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Em quarto lugar, entendo que isso nos diz respeito, porque exemplo da igreja de 1 Coríntios, quando isso ocorre, ou quando escândalos acontecem dentro da igreja, e nós não queremos disciplinar, erramos. Porque, às vezes, como hipócritas, nós cobramos quando é com os outros, quando é com a família do outro, quando é conosco, com a nossa família, nós esperneamos, nós gritamos, nós xingamos, nós nos revoltamos, nós saímos falando muito mal de tudo e de todos, e via de regra, saímos da igreja. Onde já se viu? Disciplinar a mim ou a minha família. A família dos outros pode, a minha não. Mesmo não entrando no mérito da questão, primeiro porque não é meu objetivo hoje. Segundo, porque também não tem tempo para isso hoje. Eu não posso deixar de citar a censura que o apóstolo Paulo aplica na igreja. Olhem para os versículos 3 a 7. A ideia é: não se acomodem, disciplinem. Não se omitam, disciplinem. Não sejam coniventes, complacentes com o erro, disciplinem. Quando uma igreja mundana, quando ela, seus membros, toleram o pecado e nada fazem, ou quando ela não se entristece, quando ela não chora pelos erros que estão aí cometidos. Eu quero orar com os irmãos sobre isso que nós acabamos de ouvir. Para que nós nos posicionemos. Igreja presbiteriana, ela é uma igreja
protestante. Porque às vezes eu me pergunto nós protestamos contra o quê? Eu me pergunto isso todos os dias. Porque coisas que a gente tem visto, tem observado, causam tristezas. Pelo menos a mim tem causado. Quero orar para que Deus nos ajude. Vamos lá? Senhor Deus, até onde sabemos, a igreja de Filadélfia não é a igreja de Corinto, capítulo 5. O que não significa dizer que não erramos. O que não significa dizer que não haja entre nós e em nós erros, falhas e pecados. Talvez não este aqui, narrado em 1 Coríntios 5. Mas nós erramos também. Falhamos também. O problema lá não era só o pecado na igreja, era como a igreja tratava o pecado. Era uma igreja conivente, complacente, que ainda se orgulhava de não fazer nada. Era uma igreja omissa. Tinha promiscuidade dentro dela e ela não fazia nada. Meu Deus, tem misericórdia, para que nós não nos posicionemos de maneira omissa diante de erros. Para que nós não sejamos complacentes com o pecado, admitindo, deixando quieto, sem mexer. Ajude-nos, para que tomemos um posicionamento de nossas vidas, tê-las em santificação para com o Senhor, de buscar-te mais e mais, de procurar uma vida que honre e glorifique o teu nome com o que falamos, os nossos vocabulários, palavras que proferimos, com o nosso comportamento aqui e fora daqui, onde estivermos. E o que pensamos e desejamos, ainda que seja difícil controlar o que pensamos e desejamos, mas procuremos, como diz a tua palavra, ocupar a nossa mente com aquilo que edifica, que honra e glorifica o teu nome e é de boa fama. Ajude-nos, porque isso só pode acontecer na medida em que nós nos voltamos mais e mais para a tua palavra, sem nenhum fanatismo, sem nenhum ufanismo, mas apenas uma colocação de maneira objetiva de uma vida que busque te agradar, te honrar e te glorificar. Ajuda-nos nisso. Oramos no nome de Jesus. Amém.